filhinhos, tudo bom com você? Ah, professora bonitinha, cara mais bonitinha da minha vida. Como é que você tá, meu amor? Você tá bem? Conta pra mim, professora. Eu tô um pouco desesperada, porque as provas vão chegando, aí vai dando uma dor em mim, vai doendo minha bexiga, vai dando várias dores. Tá tudo bem, vai passar. Sabe qual é a parte boa? Sabe qual é a parte boa? Você não vai me abandonar, mas uma hora você não vai mais precisar da redação, não para a prova, mas para a vida você vai precisar sempre. Então é bom tomar cuidado, prestar atenção em mim, porque o bagulho é louco mesmo, então você vai fazer o quê? Você senta o dedo nesse like. Você já se inscreve, porque essa aula aqui, eu vou passar a estrutura da redação que você faz lá na sua prova do Enem, na prova do vestibular, do concurso, de uma maneira muito técnica, para você nunca esquecer o que tem que ter dentro de cada parte da sua redação. Porque, inclusive, se você esquecer os itens que devem ter dentro de cada parte, você corre o risco, sabe do quê? Da sua redação ser anulada, porque você falhou na estrutura dela. E hoje eu vou trazer um assunto aqui sobre os tipos de dissertações que existem. Por quê? Porque chega lá na hora da prova, a pessoa fala assim, professora, mas é dissertação argumentativa. Mas você sabia que existem outros tipos de dissertações? E hoje eu vou fazer aqui um apanhado delas para você entender qual que é a diferença. Beleza? Então você inscreva-se nesse canal, você compartilhe, sabe o botão que tem aí embaixo de compartilhar? Compartilhe nos grupos com seus amigos e, óbvio, já me siga aqui, ó, nesse Instagram lindo, incrível, maravilhoso, para você acompanhar minhas dicas diárias, tanto de redação, de gramática, de interpretação e compreensão de texto, tá bom? Então eu tô toda me achando. Então vamos lá, vamos conversar um pouquinho aqui sobre essa dissertação. Primeira coisa, você sabe, meu amor, o que é dissertar? Professora, você sabe que não? Pois é. Sabe quando alguém fala assim, disserte sobre o assunto, disserte sobre algo? O professor na faculdade tem uma mania de... Você lembra disso, Rod? O professor que fala, disserte sobre o assunto, coloque sua fala em evidência, disserte sobre isso. O ódio que isso me dava, hein? Só que você tem que saber que isso daqui você vai usar pro resto da sua vida. Então, tanto na faculdade, quanto no mercado de trabalho, não interessa, não é só para fazer a prova. Então, o que é dissertar? Dissertar nada mais é que falar sobre algo. Tudo bem? Falar sobre algo não necessariamente dando a sua opinião. Professora, não entendi, mas calma aí. Sabe por que não é necessariamente dando a sua opinião? Porque existem 3 tipos de dissertações. E isso pode ser uma informação nova para você que é extremamente importante. Dentro dessa dissertação argumentativa, a gente tem aqui aquilo que nós já conhecemos, que é a estrutura dessa redação. Se você não conhecia, prazer, estrutura da dissertação argumentativa. Tudo bem? O que tem que ter? Tem que ter introdução, desenvolvimento e conclusão. Cada uma dessas partes da dissertação argumentativa, cada uma dessas partes possuem alguns itens que devem ser preenchidos. Então, existem coisas que devem aparecer dentro da introdução, existem alguns itens que você não pode deixar de colocar, existem alguns itens que devem aparecer dentro do desenvolvimento, existem alguns itens que devem aparecer dentro da conclusão e que, se você não colocar, você está falhando nessa estrutura. Então, existe uma estrutura obrigatória que você deve seguir na sua redação. E existem alguns itens dentro de cada parte dessa estrutura que devem aparecer na sua redação, porque se eles não aparecerem, você está falhando na estrutura do texto. Já respondendo uma dúvida que eu já sei que surgiu na sua cabeça. Olhando para essa estrutura, gente, quantos parágrafos minimamente a sua redação tem que ter? Tempo. Pensou? Isso mesmo, a resposta é 3. Minimamente. Quando o seu corretor pega a sua redação, ele tem que olhar para essa redação, pode ser que até não esteja correta, mas ele tem que ver, ele tem que enxergar minimamente 3 parágrafos, porque isso faz parte da estrutura. Professora, mas às vezes, deixa eu te falar um negócio aqui, professora, às vezes eu emendo um parágrafo só com desenvolvimento e conclusão, tá certo? Não. Tá falhando na estrutura. A sua nota na competência número 2, se você estiver fazendo Enem, na competência número 2 vai lá embaixo, porque já tem falha na estrutura do texto. Então, a sua redação tem que ter no mínimo, 3 parágrafos. Beleza? Vocês querem que eu faça uma aula sobre a quantidade de parágrafos que a sua redação deve ter? Quais as estruturas de quantidade de parágrafos que vocês podem usar? Então coloca aí embaixo assim para mim, ó, hashtag
aula de parágrafos com a Pamba, porque aí eu sei quantas pessoas querem. Então eu falo assim, quantos parágrafos de introdução pode ter, quantos de desenvolvimento, quantos de conclusão. Eu faço uma aula só falando sobre isso. Coloca a hashtag aí pra mim que eu consigo medir a quantidade de pessoas que querem essa aula, beleza? Põe nos comentários. Olha só, baseado nisso daqui, vamos olhar profundamente o que tem, quais são os itens que tem que ter dentro de cada parte dessa estrutura, beleza? Dá uma olhada aqui, começando pela introdução. A introdução, ela apresenta o problema e a tese ao leitor. Como assim o problema? Quando estamos falando, focando agora um pouquinho no Enem, e isso serve para vestibular, para concurso também, né? Quando a gente está falando da dissertação argumentativa, eles normalmente apresentam um problema dentro do tema e você vai ter que falar qual é este problema para o leitor na introdução e dar a sua opinião em relação a este problema em terceira pessoa. Então, existem dois itens que devem aparecer dentro da sua introdução. A apresentação do problema e a tese. O que é a tese, gente? Resumidamente, a tese é o seu ponto de vista em relação ao problema em terceira pessoa. Então, se você é a favor, se você é contra, vocês estão entendendo? A tese, se você não sabe direitinho o que é a tese, eu vou deixar aqui uma aula linkada para vocês que é título, tema e tese. Eu falo sobre qual é a diferença entre o título, o tema e a tese, explico direitinho e aí recomendo inclusive que você assista a aula sobre tópico frasal. Vai aparecer no card, mas eu vou deixar na descrição do vídeo também, tá bom? Então não se preocupe. Por quê? É importante que você entenda a importância do tópico frasal e entenda como fazer o tópico frasal. Porque é a ideia principal dentro de cada parágrafo. Então, isso daqui é muito usado dentro da introdução. Beleza? Quais são os dois itens que não podem faltar na sua introdução? A apresentação do problema e a tese. Tudo bem? A apresentação da tese, porque você chama a atenção do leitor para o seu texto dentro da introdução. É ali que o leitor fala, pô, eu continuo nesse texto, eu tô entendendo, existe um problema, existe um ponto de vista que será abordado, agora essa pessoa vai me dar argumentos para defender a tese dela, tudo bem? Você coloca ali na introdução informações que você vai utilizar para fazer a argumentação, para fazer o desenvolvimento, e óbvio, aí sim você pode assistir a aula de técnicas de introdução. Vai aparecer aqui em cima e vai aparecer aqui também na playlist para você. É importante que você assista na playlist e na descrição do vídeo. É importante que você assista nessa ordem para fazer sentido, né? Se você assistir a conclusão primeiro, a introdução depois, desenvolvimento depois, não faz muito sentido, você pode ficar confuso. Então assista sempre nessa ordem que eu vou colocar aí para vocês, tá bom? Técnica de introdução, gente. Você vai simplesmente escolher uma técnica que você tem mais facilidade e aplicar na sua redação. Isso é importante até para que você crie o próprio modelo base de redação. Por quê, professora? Porque você vai treinando diversas técnicas de introdução que eu apresento nessa aula para você. E você, depois que você treina várias, você fala assim, olha, eu senti mais facilidade nessa técnica aqui de introdução, então eu sempre utilizarei ela, então ela vira o seu modelo base de introdução. Tá dando para sacar? Pegou essa dica? Tudo bem? A mesma coisa serve para o desenvolvimento e a mesma coisa serve para a conclusão. Beleza? Então, quais são os tópicos que não podem faltar na sua introdução? A apresentação do problema e a apresentação da tese. A técnica que você vai utilizar para apresentar o problema e a tese, você escolhe, tá? Tem uma aula completa para você mostrando vários tipos, aí é só escolher. Mas estes dois itens devem aparecer obrigatoriamente na sua introdução. Gente, é difícil? Não é difícil. E agora? Agora a gente vai fazer o seguinte, a gente tem que aprender a estrutura do parágrafo, né? A entender o parágrafo de uma maneira bem técnica, beleza? Entender como organizar as ideias e pensamentos e aplicar as técnicas, todas essas que eu estou ensinando para vocês, inclusive linkando essas aulas para vocês aqui. Aproveite essa oportunidade, entenda que tem tudo completinho aqui para você. Clique nos links, assista, faça as anotações necessárias e o mais importante, pratique redação. Não adianta nada eu explicar toda essa teoria para você e você achar que vai aplicar só no dia da prova. Isso não funciona só no dia da prova. Isso é redação, é aprendizado de técnica e prática. E claro, se você quiser treinar comigo, com a minha equipe,
Entra lá na nossa plataforma, tem curso completo de correção de redação detalhada, além de videoaulas, curso completo com todas as videoaulas de todo o conteúdo que você precisa para Enem, vestibular, concurso público e tudo mais, tá bom? Estamos lá para corrigir a sua redação, então vá treinar. Se não for com a gente, treine, troque redações com seus amigos, isso é extremamente importante, mas não deixe de praticar. Beleza? Já me seguiu no Instagram? Então nem troca ideia comigo. Se você não me seguiu no Instagram, não troca ideia comigo não, mas senta o dedo nesse like, inscreva-se nesse canal. Esse canal lindo, incrível, maravilhoso. Compartilhe com seus amigos e um beijo carinhoso. Até a nossa próxima aula e tchau!